em todos esses temas que aqui conversamos, há uma ênfase que me parece importante, porque pode ensejar um acordo de escassa maioria no Congresso Nacional e mediante lei ordinária. É simplesmente proibir a coligação proporcional. Proibida a coligação proporcional, dos 17 ou 19 partidos hoje no Congresso Nacional, restará meia dúzia. Porque aquela técnica já foi aqui tantas vezes descrita, né? O pequeno partido cede, para não usar um verbo mais agressivo, seu pequeno tempo de televisão e rádio, acopla um candidato ou dois e termina com uma bancada nacional de 10 deputados, como o famoso PCdoB, que, com uma eleição em escala nacional no Congresso Nacional, não teria elegido um representante sequer. Então, eu sempre faço essa ênfase na coligação proporcional. Meu caro amigo Alexandre Rolo, você deu muita ênfase à Lei Complementar 135 hoje de manhã, hoje à tarde, a ficha limpa, como exemplo do ativismo da cidadania. Desculpe. Essa lei só passou porque ela não afetou em nada o sistema eleitoral. Só isso. Ao contrário, ela foi concebida para afastar 5 políticos do cenário nacional. Afastou Joaquim Roriz em Brasília. Depois se deram conta que afastava Cunha Lima na Paraíba, Jader Barbalho no Pará e outros mais. E aí ficou preocupado. Foram salvos pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a lei não tinha efeito retroativo. Então, o esforço, ainda que por iniciativa popular, de mudar as regras fundamentais do jogo eletivo é muito maior do que se imagina. É um esforço muito maior do que a Lei 135 da ficha limpa. O recall é um tema interessantíssimo, embora tão estranho na cultura brasileira. Só o menciono porque uma das primeiras redações que chegaram a favor do recall na Assembleia Constituinte de 87 foi escrita por mim a pedido do então deputado Marco Maciel. A outra seta que tenho aqui, mas seria contar a história da urna eletrônica mencionada aqui pelo professor Rolo, fica para outra ocasião. Agora, o presidencialismo. Nós devemos muito a Rui Barbosa, de bom e de ruim. E de ruim devemos a tradução da Constituição Americana em 1991. Rui Barbosa domina a língua inglesa como gente grande. Porque a tradução que ele fez da Constituição Americana é perfeita. Nas vezes que, de horas vagas, que para ganhar um dinheirinho eu dava aula de inglês jurídico, eu trazia a Constituição Americana e apresentava a brasileira de 1991. A tradução é magnífica. Só esqueceram de combinar com a sociologia brasileira, com a história brasileira. Só esqueceram que direito constitucional não é normativismo, positivismo, o que for. Direito constitucional é sociologia pura, é cultura pura. O resto é consequência. Não é? Então, o que nós temos no presidencialismo americano, que traz tanta admiração, é um perfeito, científico, matemático equilíbrio de 3 poderes, checks and balances. O presidente Obama, que preside a maior força militar da história da humanidade, que preside a maior potência econômica na história da humanidade, ele tem cerca de 200 cargos em comissão. O presidente do Brasil tem 22 mil. 22 mil. Nenhum ministro do Estado, comparando com a estrutura administrativo-política brasileira, seria como se no Brasil o ministro do Estado, o secretário-geral, os diretores de departamento e os diretores de divisão tivessem que obter autorização prévia, aprovação prévia do Senado ou da Câmara dos Deputados por comissão ou plenário. Vocês imaginam o presidente do Brasil submetendo o ministério, no presidencialismo, à aprovação prévia do Senado da República? Mas lá acontece isso. O que nós temos no mundo latino-americano é uma ditadura transitória, uma monarquia, às vezes transitória, sob o título de presidencialismo. E essa expressão, cunhada no Brasil, de coalizão, de presidencialismo por coalizão, desculpe, presidencialismo por corrupção. É a troca constante de cargos públicos, a troca constante de verbas. Isso é que foi. E sempre foi assim, não é agora com este governo, não. Eu fui advogado do Gabinete Civil da Presidência da República nos 3 últimos anos do governo João Figueiredo. Não era diferente.
Só que, naquela época, você acertava com o líder e o baixo clero cumpria. Hoje, o baixo clero não cumpre. Porque nem líder partidário mais o Brasil tem. Nada comparável àqueles que a sua geração conheceu no Congresso Nacional, que a minha geração conheceu no Congresso Nacional. Não existem mais. Isto leva a essas manifestações distorcidas de democracia, que, para minha vergonha de brasileiro, o Brasil silencia, como Venezuela, Nicarágua, Bolívia e Equador. Então, isso aí é a expressão desse presidencialismo excepcionalmente concentrado. E aí começa a entrar aqui no tema que os amigos acabaram de debater, do financiamento de campanha. O empresário não pode ficar de fora. É tamanha a concentração de poderes no chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador ou prefeito, para escolher quais políticas públicas serão prevalentes. É tamanha a sua capacidade de cooptação e de corrupção nas câmaras do Poder Legislativo, nos 3 planos da Federação. O empresário não pode ficar de fora. Ele tem que ter seu deputado, ele tem que ter seu senador. Se ele tiver carimbo, ele o coloca na comissão de orçamento. Não há nada mais importante no Poder Legislativo, e aí não é só no Brasil, do que uma cadeira na comissão mista de orçamento. Vocês já acham que os 7 anões de orçamento acabaram? Não, hoje são 21. Muito mais sofisticados. Que, ao invés de ganhar com a ajuda de Deus 17 vezes na loteria esportiva, na Mega Sena, como aquele tentou nos convencer, hoje estão mais sofisticados. São ações ordinárias ao portador. Descobriu-se que ações ordinárias ao portador geram seus filhotes na própria origem, imposto de renda retido na origem, e ninguém viu onde é que ficou. Por fim, o marketing na televisão. Aí é muito divertido. Há muitos anos, anos 80, eu estudei marketing pela primeira vez na televisão e conversei com um maquiador da Globo. Era um polonês, ficou famoso naquela época, fazia maquiagens lindas. A Regina Duarte tem um olho 3 milímetros mais alto que o outro. Ele fazia uma maquiagem e ninguém percebia nem no close da câmera, no zoom. Acontece o seguinte, aí é uma parte até positiva, digamos assim. A televisão brasileira é de tamanha qualidade técnica, e não tem televisão melhor no mundo do ponto de vista técnico, é padrão mundial, que quando o candidato vai para a televisão, se ele não falar bem como aquele apresentador do Jornal Nacional, não estiver vestido como aquele rapaz, que o padrão é o casal Bonner-Fátima Bernardes. Esse é o padrão de elegância, de visual e cores para a televisão. Se um candidato a cargo eletivo aparece, tela tremendo, jogo escuro, óculos escuro, barba mal feita, ou pinta a barba de branco ou tira a barba. Porque aquela cara do Lula nas primeiras 2 eleições assustava, aquela barba toda. Depois que ele ficou grisalho, botou barba mais suave, aceitou a recomendação do marqueteiro, ele ficou mais palatável na própria televisão. Isso custa muito dinheiro. Feito esse resumo do dia, eu passo, então, ao que anotei aqui para conversar com os amigos. Para mim, e aqui estou um pouco preso ao mote do Alberto Rolo, que disse que eu devia falar sobre a justiça eleitoral, problemas e soluções. Os problemas nós todos já destacamos. Se eu souber indicar as soluções, eu vou ganhar um só tempo o Oscar, que o argentino já ganhou 2, e o prêmio Nobel, que o argentino já tem 3, ou vice-versa. Enfim. O que mais me chama a atenção, isso já foi dito aqui também, é o ativismo judicial, da justiça eleitoral. Tanto quanto outros ramos do judiciário, mas o nosso tema é direito eleitoral. Então, o ativismo judicial do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Há um imenso engajamento dos juízes eleitorais na fiscalização do Executivo e, especialmente, em substituição do Legislativo. Um ativismo judicial que fiscalize o Executivo é da essência da separação de poderes, checks and balances, como se queira chamar. Mas o Judiciário, em substituição ao Legislativo, não por interpretação, mas em substituição, e vou citar 3 exemplos mais tarde, esse é um ativismo preocupante. Porque o Judiciário, TSE, Supremo Tribunal, mediante processos administrativos, editam resoluções com força de emenda constitucional, de reforma constitucional.
E por que isso é bem aceito? Já foi sugerido aqui também ao longo do dia. Porque o judiciário se fez, e vai continuar se fazendo ao longo deste ano, porta-voz dos reclames sociais em face da inépcia ou ineficácia, percebida ou real, dos outros dois poderes. É agir ganhando aplauso. Em dois temas, pode o judiciário decidir em contrário ao voto popular. Isso também já foi tema do dia de hoje. Decidir em contrário ao voto popular. Um, financiamento das eleições e a sua respectiva prestação de contas. E o outro, as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Financiamento. Não vou repetir o quanto os colegas acabam de destacar. Nosso sistema é misto, doações privadas, doações públicas, porque, como sabem, no horário de propaganda gratuita da rádio e da televisão, a televisão, que para os grandes anunciantes vende a tabela com desconto razoável, dependendo do anunciante, paga 65% ou 80% da tabela cheia, mas na hora que cede o horário para o exercício do horário gratuito, é cobrado da Receita Federal a tabela cheia, o 100%. Então, ninguém perde dinheiro com essa história. Na televisão. Na rádio, essa conta é irrelevante, porque são tão pequenas o grande número de rádios, essa conta vale para a televisão. Mas em financiamento, o que mais me preocupa, e que o judiciário começa a abrir o olho, talvez porque tanto falei, tantas vezes fiquei vencido, é o que eu chamo de sistema indireto oculto. Em homenagem um pouco a Bob e as promessas não cumpridas da democracia, os arcana imperii. Eu escrevi e publiquei sobre isso, com os números e os documentos. Vou só fazer um resumo. O que é o sistema indireto oculto? São os bancos oficiais que financiam projetos da iniciativa privada. E essas empresas favorecidas se tornam as maiores doadoras de campanha eleitoral. Eu tenho isso tudo documentado e publicado. Vou citar apenas um exemplo. No ano anterior à eleição de Dilma Rousseff, Lula, via BNDES, transferiu 22 bilhões de reais para 5 grupos nacionais, os de sempre, que foram os 5 grupos maiores doadores da campanha de Dilma Rousseff. Ela tomou posse e, 32 dias mais tarde, o primeiro pagamento público que ela fez foi quitar faturas no valor de quase 900 milhões de reais para esses 5 grupos. Então, isso é o que eu chamo indireto oculto. Todos os bancos oficiais de financiamento de campanha eleitoral. Outro ponto importante que os colegas não tocaram e que fica aqui a minha provocação. Mais relevante de que conhecer as doações eleitorais que são prestadas contas ao TSE, meus amigos, minhas amigas, qualquer contador minimamente competente preenche aqueles anexos das resoluções do TSE sobre prestação de campanha. Agora, DOPO, tem tanto italiano aqui em São Paulo, né? Inclusive minha família, DOPO, contratos, licitações, nomeações e novos financiamentos. O grande controle é o que vem depois. Aqui nesta cidade, neste município, há muitos anos atrás, houve uma campanha eleitoral para prefeito, e não havia reeleição, em que o prefeito sainte, já falecido, era acusado de corrupções de toda sorte. E uma delas era favorecimento para as companhias coletoras de lixo, que é um dos grandes negócios no municipal no mundo inteiro, coletar lixo e transformar lixo em produtos industriais. A candidata que ganhou, que tanto batia nesta tecla, 6 dias depois da posse, ela renovou 5 dos 6 principais contratos, com as mesmas empresas. Só substituiu a 6ª, que havia sido criada no dia 26 de dezembro, mas que no dia 6 de janeiro foi dispensada a licitação por notória especialização, entre 26 de dezembro e 6 de janeiro ganhou a notória especialização em coleta de lixo, porque era proprietário da empresa, o principal doador individual da sua campanha eleitoral. Então, isso que, para mim, é o desafio em financiamento eleitoral, o que vem depois. E não vejo uma sociedade civil em tantos tópicos engajada que trate também desse aspecto. A prestação de contas perante a justiça eleitoral é absolutamente formal. A propósito, é o tema do dia, está na mesa, estará de volta na mesa do Supremo Tribunal semana que vem.
Eu acho, sim, que as pessoas jurídicas devem doar tanto a candidatos quanto a partidos políticos. Negar que, na modernidade, a pessoa jurídica não é uma pessoa de direito político é negar a evidência dos fatos. É negar a evidência dos fatos. Quem investe é a pessoa jurídica, quem gera emprego é a pessoa jurídica, ela é diretamente afetada pelos processos políticos de escolha de políticas públicas. Eu não vejo como afastar a pessoa jurídica da doação eleitoral. Porque, insisto, o desafio é acompanhar o DOPO. Como aqui foi dito, qual a motivação da doação, qual é o retorno ilícito, legalmente falando, e moral, moralmente falando, do retorno da doação. Este que é o desafio, não é afastá-lo. Os americanos já tentaram isso e perderam na Suprema Corte. John Paul Stevens, liberal clássico, usou uma frase clássica: dinheiro é como água, sempre encontra uma saída. A frase é de um liberal da Suprema Corte americana. Não há como conter. Não há como conter. Não estou dizendo voar de jatinho, no jatinho do bicheiro preso, mas também não precisa chegar a esse ponto. Não é? Então, no ângulo do financiamento é que eu vejo uma primeira motivação para uma atuação mais decisiva do ativismo judicial. O outro âmbito é o das condutas vedadas. Ora, este capítulo da lei eleitoral, das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, é a consequência direta de princípios normatizados na Constituição. São duas derivações necessárias do princípio republicano, que é a isonomia de oportunidades entre candidatos. É claro que é sempre isonomia proporcional. E o segundo é a impessoalidade republicana. Daí, essas condutas vedadas, evitar que a máquina seja dirigida a favor de um candidato. Mas aí vem outro problema, que é o desafio para a compreensão desse capítulo e uma janela aberta ao ativismo judicial, que são os males da reeleição. Eu não vejo vantagem alguma na reeleição. Posso dizer aqui porque eu disse ao presidente Fernando Henrique, o seu maior legado é a lei de responsabilidade fiscal. Acho que é o maior legado, mais que a privatização, o maior legado do governo Fernando Henrique é a lei de responsabilidade fiscal. Porém, professor, o senhor nos deixou a reeleição. A reeleição, na cultura brasileira, é um convite à corrupção. Porque é inerente à reeleição o quê? Todo o primeiro mandato seja voltado à obtenção do segundo mandato. Isto é inerente. Bush pai, quando perde a reeleição para Clinton, foi um vexame. Ford, quando pede a eleição para Carter, foi outro vexame. Execrados para sempre no cenário político americano. Em Brasília, o professor, doutor, até já esqueci o nome dele, reitor da Universidade de Brasília, Cristóvão Buarque, perde a reeleição para aquele outro candidato que ele chamava de analfabeto, Joaquim Roriz. Ganhou fácil. Foi até melhor, mas isso é outra história. Então, a reeleição tem esse componente, porque quem está na chefia do Poder Executivo está 24 horas, 7 dias por semana na manchete do jornal. E está mostrando serviço, tem serviço. Então, em termos de condutas vedadas, o equilíbrio disto com a chamada publicidade oficial. A publicidade é um direito da cidadania, é um dever de quem exerce o cargo público, prestar contas. Mas o prestar contas sem a inferência eleitoral em seu próprio favor é muito difícil. É um desafio para quem está no exercício do cargo, é um desafio para Nossa Senhora Madre Querida, um arqueteiro, que não se imagina Deus ainda, que eu saiba, exceto um ou outro. Não é? Mas, e para o juiz, que tem que fazer esse controle. Por exemplo, 4 exemplos rápidos da dificuldade do que é a reeleição com controle de publicidade pelo Poder Judiciário. Há poucos dias, o TSE multou Dilma Rousseff em R$5.000, porque na campanha de 2010 respondeu a uma crítica do candidato Serra no site oficial do Ministério da Integração Nacional. Porém, o prefeito de Limeira, na campanha de 2012, foi multado de R$21.000 por ter participado de reunião em sindicato de servidores. Limeira deve ter uma trava cítrica terrível na política brasileira para que o prefeito pague 21 mil e a candidata a presidente apenas 5. Outros 2 dados estatísticos. Nesses meses de janeiro e fevereiro, está publicado na mídia, Dilma, candidata ou presidente, já entregou 2.182 equipamentos agrícolas a municípios. 2.182. Uma média de 36 por dia. Presidente ou candidata? Nos primeiros 25 dias de março,
o presidente Dilma visitou 11 cidades, para inaugurar obras do programa Minha Casa Minha Dívida. Desculpe, Minha Casa Minha Vida. É candidato ou é presidente? Então eu volto à questão do ativismo judicial. Quão engajado pode ser? Quão engajado deve ser o judiciário em face da sua postura como poder constitucional, como um dos 3 poderes que compõem a organização do Estado? Já mencionamos aqui, ele está diante de uma norma eleitoral. E qual é a primeira e fundamental e única característica da norma eleitoral? O redator da norma é o destinatário da norma. Não preciso dar exemplos, estou entre advogados e magistrados. Não é? Nenhum outro ramo do direito, o destinatário da norma dita a sua conduta, a sua obrigação. Tanto é assim, que poderia citar dezenas de exemplos, citar 2 ou 3, do confronto que necessariamente ocorre entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional. Quando lá atrás, no meu tempo, começo da década de 90, o TSE começava a caçar muitos vereadores, prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, por usarem servidores públicos nos comitês de campanha, o Congresso Nacional mudou a lei. Não pode usar servidor público, exceto durante o horário do expediente normal. Não pode usar durante o horário do expediente normal. Então, meus clientes prefeitos, a primeira pergunta quando prepara a campanha, tem decreto do seu município dizendo qual é o horário de expediente normal? Não, baixe o decreto. Quem fazia como em Brasília, tocava a campainha às 18 horas, os funcionários vestiam a camiseta azul. Quem não vestisse a camiseta azul, perdia o cargo comissionado, porque pode demitir, está a exceção no artigo 73. Pode demitir, fora, mesmo no prazo de 90 dias. Todo mundo sabia que a camisa azul era Joaquim Roriz. Outro exemplo, o TSE cassou o mandato do senador Humberto Lucena, da Paraíba, e depois alguns outros, por uso abusivo das gráficas legislativas para imprimir material de campanha. Qual foi a reação do Congresso Nacional, no caso do presidente do Senado, Humberto Lucena? Primeiro, voltou uma lei de anistia, que o presidente Fernando Henrique não teve coragem de vetar, que arguida a inconstitucionalidade perante o Supremo não teve coragem de examinar o pedido liminar. Está lá até hoje. Estou falando de 1992, foi a eleição, 94. Está lá até hoje. Não é? Aí o Congresso mudou a lei. Transferiu a competência do uso das gráficas legislativas ao regimento interno de cada casa legislativa. Então, esse é o que isso quer dizer nesse âmbito do ativismo judicial? É que há um confronto entre a lógica do resultado, que é o Congresso Nacional, Poder Legislativo, candidato a cargo eletivo. Eu tive um cliente uma vez que era candidato a governador. Eu vou seguir o seu exemplo, professor Ives, não vou dizer nem quem, nem qual estado. Porque o melhor seria dizê-lo, mas vou seguir o seu exemplo. Não é? Ele queria ter certas condutas, eu dizia, isso não dá, está aqui, isso é conduta vedada. Não pode, isso é conduta vedada, isso é abuso, isso pode ser visto como abuso de poder econômico, abuso de poder político. Ele era engenheiro. Ele foi confrontado com a lógica matemática do engenheiro. Ele me perguntou, o que é esse tal de recede? Recurso contra a expressão de diploma. Qual é o pressuposto? Diploma. O que é essa AIME? Ação de impugnação de mandato eletivo. Qual é o pressuposto? Mandato eletivo. Eu não tenho nenhum dos dois, só 4. Me aborrece. Depois que eu tiver, eu cuido desse assunto. Então, ele perdeu a eleição. Não me deu trabalho depois. Mas essa é a lógica de resultado do Congresso Nacional. Ao passo que o juiz tem a lógica jurídica. Qual é o primeiro trabalho do juiz para tornar eficaz a ordem normativa? Buscar as inferências necessárias das normas constitucionais e infraconstitucionais. Longe está o tempo em que se falava de princípio na Constituição. O que está na Constituição é norma. Há que inferir, ainda que ausente a lei, pode-se inferir a consequência concreta, no caso concreto que o juiz tem diante de si, do princípio, agora, norma constitucional. Então, há uma positivação dos princípios na Constituição. E esse é o confronto da lógica jurídica com a lógica do resultado. Porém, aqui cabe a advertência. Eu tenho anotado o nome aqui, só conheço o resumo, não li a tese toda de doutorado, e gostaria de ler muito, aqui na USP, da professora Maria Tonelli. Ela acabava, segundo o noticiário,
que pude resumir com essa notícia. Ela distingue entre democracia e juristocracia. O perigo desse ativismo judicial é nós substituirmos a democracia pela juristocracia. Ou seja, o processo político representativo de base popular é afastado e substituído pela vontade política corporativa não eletiva de base normativa. São essas cassações de mandato cada vez mais frequentes a que nos referimos há pouco. Anulado o voto, assume quem perdeu a eleição. Então, essa interferência, essa recompreensão, não raro, emenda constitucional. Ou, como diz a professora, a Constituição deixa de ser a carta política da nação e se transforma numa carta exclusivamente jurídica, da qual surge, segundo ela, uma soberania popular tutelada pelo Poder Judiciário, cristalizando a ideia de que a legitimidade de qualquer democracia decorre dos tribunais constitucionais e não do voto direto do Poder Legislativo. Basta ver a receptividade de algumas decisões do Supremo e do TSE que implicam em cassação de mandato. Eu cito 3 exemplos na experiência brasileira. A resolução do TSE sobre perda de mandato por infidelidade partidária. Ora, o artigo lá da Constituição diz: perderá o mandato o deputado ou senador que? 2 pontos. Sabemos todos que estão exauridas ali as hipóteses. Sabemos todos, em termos, para o TSE e para o Supremo Tribunal Federal, não estava ali exaurido. Então, num processo administrativo, o TSE baixa uma portaria sob o título de resolução e cria hipóteses de perda de mandato por fidelidade partidária. Quando isso não está na Constituição. Isto acontecia antes do regime constitucional anterior, não foi repetido no sistema atual. A mesma coisa fez o TSE, assim como naquele caso, sob aplausos da mídia em geral, acabar essa história e trocar de partido político, essa coisa toda, também nesse outro caso, sob aplauso geral da nação. Quando o TSE, mediante resolução, estabelece um número de vereadores por município e corta 8.500 vereadores pelo Brasil afora. O que foi aquilo? Sabemos todos, na lição mínima de direito constitucional, não é, professora, que no recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, a coisa julgada se dá inter partes. Então, era a lei municipal do município de Miraflores, no interior de São Paulo. Hein? Mira Estrela. Já melhorei Flores, pô. Eu sou Jardim. Mira Estrela, Miraflores, Mira Estrela. Muito bem. O TSE, em consequência daquela decisão do caso concreto, baixa uma resolução restabelecendo a contabilidade para o Brasil inteiro e corta 8.500 cadeiras do senador. A consequência, o Congresso Nacional passou uma emenda constitucional com efeito retroativo. O Supremo, não, efeito retroativo não pode. E manteve cortados 8.500 cargos de vereador. Ora, uma vez mais, isto é emenda constitucional. Porque a Constituição dizia claramente, até 1 milhão de habitantes, um mínimo de 9 e um máximo de 21 vereadores. É a lei orgânica que escolhia entre 9 e 21. O Supremo Tribunal Federal criou uma proporção dentro da proporção. 1 milhão para quem tem 21 vereadores, para quem tem 1 milhão. Daí para baixo, na proporção da população. E o terceiro exemplo, já foi citado aqui, foi a verticalização das coligações. Não está escrito em lugar nenhum. Foram 3 versões de verticalização da coligação. E já foi dito aqui, não estou eu que estou dizendo, já foi dito aqui com muito mais autoridade, não foi sequer para interpretar a lei, foi para ajudar a vida de um candidato que acabou perdendo a eleição, em detrimento do candidato que ganhou a eleição, por lideranças do TSE, obviamente comprometidas com o candidato que perdeu a eleição. Posso dizer isso aqui com veemência, porque eu já disse isso antes, e fui massacrado pelo presidente do TSE em cadeia nacional de televisão. Porque, pretendendo fazer ironia, lembrei lá do meu Rio de Janeiro natal, poetinha da vila, o famoso sambinha, palpite infeliz. Eu disse simplesmente que tanta intervenção acabava sendo um palpite infeliz. E foi só isso que ofendeu o tribunal, ou pelo menos o presidente do tribunal. Então, são 3 exemplos, não é, de interferência legislativa, emenda constitucional, de um judiciário ativista, a receber aplausos da mídia,
mas numa outra perspectiva de análise, em âmbito do direito constitucional, a meu juízo, bastante preocupante. Chego, então, ao que o professor Alberto Rolo pediu que eu enfrentasse aqui. A reforma necessária. É bom falar de reforma. Alguém já disse aqui, brasileiro adora uma reforma. Modo de pensar e tal. Mas algumas coisas objetivas. Primeiro, no plano normativo. Não lhes parece interessante que o judiciário brasileiro, reconcebido em 1988, tenha sido revisto 12 vezes? Já se deram conta disso? São 12 emendas constitucionais mexendo na estrutura do Poder Judiciário desde 1988. Nenhuma delas tocou na Justiça Eleitoral. Nenhuma delas tocou na Justiça Eleitoral. Novos códigos de direito material, direito formal, processo, foram editados e revistos. Ninguém reviu o Código Eleitoral de 1965. Está aí. As sucessivas emendas à Lei Geral das Eleições, à Lei de Inelegibilidade, à Lei dos Partidos Políticos, tiveram motivação não rara mesquinha. Já citei o caso da Lei do Ficha Limpa. Certamente não foram provocadas por reconcepção sistemática. Apenas um exemplo. Na primeira versão da Lei dos Partidos Políticos, assim como na primeira versão da Lei Geral das Eleições, havia limite de doações a candidatos e a partidos políticos. Essa que vocês conhecem. 2% né, do faturamento do ano anterior para a pessoa jurídica, 10% sobre os ganhos da pessoa física. Esses mesmos limites estavam na Lei dos Partidos Políticos. Eu aprendi com o meu professor de Direito Romano, eu sou um pouquinho antigo, no meu tempo o Direito Romano era obrigatório, e era o italiano, parecia um clone de Mussolini. Era o clone perfeito do Benito, mas conhecia a história do Direito Romano como gente grande. Veio para o Brasil naquela geração de Tullio Ascarelli, aqueles italianos todos que deixaram a Itália fascista. Ele dizia isso para os alunos. Quando vier uma lei nova que mexa demais no sistema, comece pelo último artigo. Veja o que foi revogado. Ali está a trama política. Então, quando saiu a Lei 9.504, a Lei Geral das Eleições, eu fui no último artigo, lá encontrei a revogação desse parágrafo, desse artigo da Lei dos Partidos Políticos, que estabelecia limites à doação aos partidos políticos. E ficou livre a doação aos partidos políticos. Daí que escrevi, publiquei, orientei tantos clientes, no sentido de que não façam doações a candidatos, façam doações ao partido político. Primeiro, que o seu nome não aparece na prestação de contas do candidato. A Justiça Eleitoral não fica sabendo. Segundo, que a imprensa só procura prestação de contas de candidato, não procura de partido político. A do candidato é em novembro do ano da eleição, a do partido político é em abril do ano seguinte. Já passou da moda falar desse assunto. Não há nada mais volúvel do que a mídia pela novidade. Já não se fala mais do avião da Malásia, né? Já passou da moda. Então, e, terceiro, o partido decide para quem vai doar. Mais tarde é que o ministro Aires Brito, na presidência do TSE, uma vez mais, por inovação legislativa, determinou que o dinheiro doado a um partido político, que fosse para o candidato, teria que ser designada na prestação de contas a origem do doador. Não sei se eles conseguiram, mas foi outra intervenção. Então, essas modificações não afetaram a essência da questão. Do ponto de vista operacional, eu acho que nós, advogados, devíamos nos contentar com um número muito menor de hipóteses de ações e recursos. A natureza supercélere do processo político não deve ensejar processos que levam 4 anos, porque o mandato dura 4 anos. A cada eleição, há esse constrangimento dos advogados, nós, advogados, não sei se há constrangimento dos magistrados, mas nós, advogados, passamos 2, 3, 4 anos lutando numa ação, aí arquivos por perda de objeto, porque extinto o mandato em discussão. Na última eleição municipal, só no TSE foram arquivados algumas centenas de processos. Então, eu acho que, do ponto de vista normativo, isso devia ser repensado. Como, por exemplo, por que recurso contra expedição de diploma e ação de impugnação de mandato eletivo? Um dos dois. Tem o mesmo fim, os mesmos fatos que lhe dão origem. Temos que regulamentar a pré-campanha. É um fato real. Tem que ser regulamentada a pré-campanha, até para orientar a conduta e o jogo político.
E, por fim, do ponto de vista normativo, os feitos eleitorais têm que ter preferência permanente, com as exceções óbvias do mandado de segurança e do habeas corpus, em particular do habeas corpus. Mas não apenas naquele curto período eleitoral, a preferência do feito eleitoral. Naturalmente, os juízes de primeira instância deixam de lado os feitos eleitorais para cuidar das outras demandas. Bom, no plano estrutural, e aí eu começo a botar o pescoço de fora, mais do que fiz até agora. No plano estrutural, chega de amadorismo. O mundo moderno não é dos amadores. O mundo moderno, em qualquer âmbito de ação profissional, é dos profissionais. Então, é já passada a hora que o magistrado eleitoral tenha dedicação exclusiva a esta função. Mesmo que na investidura temporária do atual modelo constitucional de composição, ainda que esteja limitado a 4 anos ou 2 mais 2 anos. A dedicação tem que ser exclusiva. Não dá mais para essa história de acabar o ciclo eleitoral, arquivar o processo, porque está extinto o mandato eleitoral em litígio. Sou a favor do mandato único de 4 anos. É um constrangimento muito grande, particularmente para os advogados que compõem a Justiça Eleitoral, ter o mandato renovado em 2 anos. É, uma vez mais, o excesso de concentração de poder no Poder Executivo. Por isso mesmo, que no plano estrutural, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral, e não o Presidente da República, deve escolher os advogados nos tribunais regionais em listas do Tribunal Regional Eleitoral. É decisão do Poder Judiciário. Da mesma forma, no TSE, o Supremo Tribunal Federal, além da lista, deve fazer a escolha. É um constrangimento sempre. Está sendo gravado aí? Está sendo gravado. E no atual sistema do PT, pior ainda. Porque nunca, antes na história desse país, advogados candidatos a cargos no TSE foram chamados ao Gabinete da Justiça para saber o que você pensa sobre o assunto tal. Nunca houve isso na história desse país. Nem no regime militar. Nem para ser ministro supremo havia isso. Hoje há. Não se ganha nomeação sem certos acordos. Nem que seja para admitir embargos infringentes inexistentes e insustentáveis. Por quê? Do ponto de vista operacional. Da dedicação exclusiva resulta a coerência da jurisprudência. Não dá mais para ter aquela loteria de tribunais eleitorais. Por exemplo, os 8 anos da inegibilidade, inelegível para as eleições se realizarem nos 8 anos subsequentes. É a data da eleição ou é o ano civil? Com muita briga de 4-3, com votos das ministras Carmen Lúcia e Fátima Nancy Andrighi, decidiu-se que era o ano civil, por 4-3. Um belo dia, a ministra Fátima não pôde comparecer. Compareceu o ministro Teori, que na época era o substituto do STJ. Ele fechou 4-3 no outro sentido. Na semana seguinte estava composto o quórum, voltou a ser no primeiro sentido. E agora que as duas saíram do tribunal, voltou ao outro sentido. É a data da eleição, não é mais o ano civil, porque os vencidos tornaram-se vencedores. Então você tem, neste grande pacote, lá e cá, o ioiô, conforme o dia. Se for um advogado experiente, chega lá, está vendo a composição, dá para deixar para outra sessão, estou doente, foge, não, passa mal, para tentar soltar, adiantar a questão. Ou seja, é preciso expertise, mais que preocupação com o volume de processos. Há uma outra questão, por favor, estou falando do ponto de vista institucional, sem paixão ou carapuças. A composição regional com 2 juízes estaduais de primeira instância. Não estou falando de São Paulo, estou falando dos vários outros estados em que eu atuo, particularmente em certas outras regiões geográficas. Os 2 juízes estaduais no TRE são massa de manobra do desembargador-presidente do Tribunal Regional. Assim foi, porque concebida a Justiça Eleitoral ao tempo que não havia Justiça Federal especializada. Hoje há juízes federais especializados. E a minha experiência no TSE é de, não tenho 50 anos do rolo, mas tenho 38 anos de Justiça Eleitoral. Quando se estuda um caso do Tribunal Regional Eleitoral, lá em Brasília, o primeiro voto que se lê é o do juiz federal. Quase sempre. Quanto mais controvertida for a matéria, mais controvertido for o assunto, em geral, em mais de 90% dos casos, prevalece o voto do juiz federal no Tribunal Regional. Para concluir, o cenário mais certo de 2014, isso já foi mencionado aqui, para a tranquilidade da cidadania, é o da livre manifestação do voto.
da contagem certa dos votos como proferidos e a proclamação em conteste dos eleitos. Em suma, a verdade eleitoral. Os que votaram pela primeira vez nos anos 90, afora depoimentos pessoais de amigos ou em família, não faz ideia da conquista que foi o recadastramento eletrônico dos eleitores em 1986 e tudo mais que se seguiu com a microeletrônica eleitoral. Cenário não menos certo para este ano. Creio seja este que vem de esboçar sob a referência ativismo judicial. A indiscutível perda de prestígio moral dos executivos e dos legislativos, envoltos nas 3 esferas da federação, em escândalos de toda sorte, muitos deles já criminalizados por decisões judiciais, lançou nos ombros da magistratura a esperança, aqui e ali fundamentada, aqui e ali pueril, de ver o Brasil, entre aspas, consertado pela toga. É uma tentação, diria até tentação totalitária, a de dar ao juiz resposta à demanda social de mais competência, mais probidade e mais respeito à cidadania por parte daqueles revestidos da legitimidade democrática direta, porque eleitos pelo voto popular. Ausente o já muito tardio meia-culpa dos que carregam o peso do voto direto, cresce o risco da demanda moral da cidadania para que os juízes decidam as eleições onde lhes seja possível repô-las no trilho da legitimidade íntegra do mandato popular. Era o quanto eu tinha, meus amigos, a compartilhar com vocês nesta tarde.